Voltamos com a entrevista com as candidatas à direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. E nós vamos começar esse segundo bloco falando sobre gestão de pessoas, professora. Qual as propostas da chapa para a gestão de pessoas nesse novo mandato? Eu penso que temos um leque bastante grande de atividades, desde a questão em relação às... É preciso, aliás, separar a função da gestão de pessoas, melhor dizendo, em relação aos professores e servidores, porque, normalmente, a capacitação, por exemplo, dos professores, ela ocorre a partir dos planos trienais de desenvolvimento das suas unidades acadêmicas. Então, ele tem uma dinâmica diferenciada. Para isso, os departamentos organizam seus planos trienais, e ali está explicitados as propostas em termos de afastamento para mestrados, doutorados, cursos de capacitação diversos. No caso do técnico, a dinâmica é diferente, porque aí aqueles que estão sob a responsabilidade da direção do centro, temos um esforço grande da qualificação, dos afastamentos também, e de criar uma política própria. Aliás, no ano passado, já foi feito um levantamento das necessidades e dos desejos, vamos dizer assim, de formação dos diversos servidores do centro. E não apenas daqueles ligados à administração, mas todos aqueles ligados às unidades acadêmicas. Qual é a minha ideia? Formalizar isso em termos de uma política oficial do centro, porque não existe, de fato, na universidade, é bom que se diga, e criar uma Câmara própria com os servidores que possam, eles próprios, definirem as aprovações de afastamentos de servidores. Acho que assim você democratiza, não fica em cima do diretor apenas a decisão e estabelece também prioridades. Então, nós temos níveis diferentes de formação. Temos de formação de treinamentos em serviço, mas temos também aqueles servidores, como você próprio, que está terminando o mestrado, temos outros que estão pleiteando vagas em outros programas de mestrado, o Renato, que trabalha conosco, que está terminando seu doutorado. Portanto, são níveis diferentes de formação. Além disso, criamos um programa de qualidade de vida no centro, que eu acho que isso tem tudo a ver com gestão de pessoas, na medida em que tentamos criar um ambiente de trabalho adequado. E, ao mesmo tempo, criar as condições de trabalho, que são condições ligadas à ambiência do espaço, propriamente dito. Algumas dificuldades são enfrentadas, como, por exemplo, o atraso da entrega do NEPSA 2, que tem colocado, claro, alguns setores, digamos assim, vivenciando as condições que não são as mais adequadas no momento. Mas, em breve, vamos superar isso e penso que teremos condições também nesse sentido adequado. Então, acho que é um conjunto de coisas. Não se trata apenas da formação, mas da ambiência, do relacionamento e, principalmente, eu acho que da sensação que cada um deve ter e percepção de que do espaço do ambiente de trabalho ele não depende apenas da direção do centro, mas também do sentido de envolvimento que cada um pode se encontrar vivenciando as diversas práticas e clima organizacional. Uma das perguntas que foram enviadas para nós é do estudante anônimo. Ele pergunta qual será o posicionamento da direção do centro em relação a servidores que não cumprem suas atribuições. O que tem sido sempre, quando chega à mesa da direção do centro qualquer denúncia, reclamação no sentido de descumprimento, fazer a apuração competente. Preciso aqui separar que a direção do centro ela tem sobre a sua responsabilidade direta um coletivo de servidores e os demais estão todos lotados nas unidades acadêmicas de departamentos, onde o responsável direto é o chefe do departamento. Então, estabelecidas essas diferenças, sempre que chegam as questões na minha mesa, elas são apuradas da forma como manda o regimento, seja através de processo sindicante, seja através de processo administrativo disciplinar. Penso que as pessoas que entram no serviço público deveriam, de partida, fazer uma reflexão sobre o que é servir ao público. Se assim fosse feito com todos, eu tenho certeza que os nossos problemas diminuiriam bastante, porque acho que não tem honra maior do que servir ao público. E é para isso que estamos aqui, fazer uma universidade boa. Não quero dizer com isso que não tenham problemas de relacionamento, de pessoal, de ambiente de trabalho. Acho que isso é normal em qualquer organização. Então, na medida em que eles ocorrem, eles são tomadas as providências, como sempre foram, de forma sem privilégio de ninguém. Essa tem sido a minha postura e talvez seja por isso que já seja diretora há tantos mandatos. Porque, na verdade, é um reconhecimento da comunidade de que trata todos de forma igual, sem distinção e sem privilégio. E com enfrentamento de todas as questões que me aparecem. A senhora falou agora há pouco sobre o NEPSA 2. Então, vamos entrar no tema de infraestrutura, Nós temos duas obras que estão em andamento,
Temos o NEPSA 2 e o prédio das empresas juniores. Como é que está a situação e qual a previsão? Então, em relação ao prédio do Centro Acadêmico e das empresas juniores, infelizmente tivemos um problema no percurso, com dificuldades com a empresa que estava tocando a obra, e isso exigiu, de fato, toda uma rediscussão da contratualização. Então, nesse momento, estamos abrindo novamente o processo licitatório para término da obra. Infelizmente, isso, vez por outra, ocorre e atrasa, mas é totalmente involuntário por parte da universidade, e o que nos pareceu mais adequado a fazer agora foi realmente romper essa relação contratual e começar tudo de novo para terminar a obra, que eu espero que neste ano conseguimos terminar. E em relação ao NEPSA 2, o prédio já está pronto há bastante tempo. Temos um problema lá em relação à questão da instalação dos aparelhos de ar-condicionado, também problema na prestação de serviço, quer dizer, com o fornecedor. Estamos aí nos empenhando bastante em relação a esse término dessa obra. Todos os móveis já se encontram no local, de modo que, resolvido esse problema, que espero que não se alongue mais, possamos aí sim fazer a mudança completa de todas as bases de pesquisa do centro e criar condições melhores de trabalho. É um problema realmente que temos enfrentado, mas espero conseguir em breve resolver. Com relação a outros dois tópicos, a acessibilidade, né, no CCSA e questão de iluminação e segurança. Bom, a acessibilidade, temos feito algum investimento, e é bom que se diga que há muitos anos atrás a rampa que liga o prédio ao setor 1 foi ideia minha, exatamente já preocupada com a questão da acessibilidade, quando ela sequer era um tema colocado na agenda. E agora, recentemente, fizemos todo um esforço, aliás, toda a universidade está fazendo, né, de calçadas, de ligações de parada de ônibus, a percorrer todo o espaço do setor 1, do setor 5, e demos um avanço importante. Ainda temos que modificar bastante a questão dos banheiros, melhorar a acessibilidade, temos altos e baixos aqui no centro, né, em relação a questão dos terrenos, da forma como se situam os espaços prediais, de modo que eu acho que esse é um esforço que devemos estar continuando a fazer. Não é? A acessibilidade é um tema da agenda, né, está posto e eu acho que veio para ficar, de modo que essa é apenas uma ação de continuidade. Em relação à segurança, bom, esse é o tema da ordem do dia, não só da UFRN, mas acho que da cidade toda. E, portanto, é um tema da cidadania. Temos feito um investimento grande na questão da vigilância eletrônica dos nossos setores de aula. Há também um esforço grande da universidade em relação à instalação de câmaras em todo o espaço. É claro que a segurança não é apenas uma questão de equipamentos, é uma questão de todos nós. Se saímos, deixamos a sala aberta, deixamos equipamentos fáceis, sem notificar aos setores competentes que estamos saindo da sala, que estamos deixando. Se não nos preocupamos com isso, depois também podemos ser surpreendidos com o desaparecimento de objetos. O que temos feito é sempre recomendado muita atenção a todos os objetos e salas que temos, mas entendo que a segurança não é apenas uma questão da direção, é uma questão de todos, de toda a comunidade. E se assim entendermos, eu tenho certeza que diminuiremos muitas oportunidades de insegurança. Ok, professora, para encerrar a nossa entrevista, o último tópico é a assistência estudantil. E a estudante Isabela Patriota, ela pergunta como os cortes orçamentários influenciarão as políticas e ações do centro e departamentos voltadas aos estudantes, como eventos, assistência estudantil e bolsas. Bom, Isabela, acho que foi muito boa a sua pergunta. Nesse momento ainda não temos clareza do corte que iremos sofrer. Há apenas um anúncio de que eles virão, mas não sabemos exatamente dimensionar. O orçamento foi aprovado há 2, 3 dias atrás, mas ainda não há clareza sobre o orçamento das universidades. No entanto, quero tranquilizar você e dizer o seguinte: as atividades acadêmicas faremos o maior esforço para preservá-las, e, nesse sentido, o apoio ao aluno também. Aliás, já tem sido uma prioridade aqui no centro que, em relação aos pagamentos que são feitos, a prioridade é sempre a questão da assistência estudantil e a questão dos terceirizados. Isso porque implica salário, portanto, salário é uma questão importante, quer dizer, para todos nós. Então, as atividades e iniciativas dos alunos, quer dizer, da ajuda financeira aos eventos, ou os eventos por ele promovidos, faremos o maior esforço para preservar.
não passa nem um pouco pela nossa cabeça, tenho certeza que pela da professora Lucia também, fazer qualquer um corte nessa atividade. A não ser que seja absolutamente imprescindível, mas se assim for, faremos uma discussão aberta, como sempre fazemos, em encontros mensais com os centros acadêmicos, onde colocamos de forma transparente todos os recursos que o centro tem e a melhor forma de alocá-los. Então, por enquanto, você fica tranquila, fica com compromisso e oportunamente voltaremos esse tema, assim que o orçamento da universidade estiver definido. Bom, e para encerrar a nossa entrevista, nós vamos dar espaço de 1 minuto para cada uma das candidatas para as considerações finais e para convidar a comunidade a participar no próximo dia 25 da eleição eletrônica. A gente convida todos para participar, toda a comunidade acadêmica, aqueles que estão nos assistindo, a comunidade do CCSA, né, para que legitime o processo, é uma forma de participação importante, uma vez que a direção do centro e a sua vice-direção está aqui aceitou o desafio, né, de levar adiante 4 anos aí de gestão. Esperamos realmente uma participação de todos para nos legitimar e nos dar a força necessária para os enfrentamentos que nos esperam, os grandes desafios que nos esperam em todas as instâncias e ações que o CCSA necessita nesse momento. Então, não é porque é chapa única que a participação não é importante. Pelo contrário, eu acho que ela se torna ainda mais importante por esse desejo de legitimação, por um desejo de participação, que esse tem sido o lema constante de várias gestões do CCSA, que é a participação coletiva de todos os seus segmentos. Então, esperamos, de fato, a participação, né, e que nos ajude a construir e fortalecer valores que a gente acredita de uma universidade pública, fortalecida, com qualidade, respeitando os seus espaços, seus valores, e sempre pautado numa ética com a coisa pública. Bom, eu penso que a professora Lucia já foi bastante efusiva em relação à necessidade de participação da nossa comunidade. Tivemos um esforço de fazer um programa para os próximos 4 anos, enviamos por e-mail para todos os alunos, professores e técnicos, fizemos um esforço de passar nas salas de aula, é possível que não tenhamos passado em todas as salas de aula, mas não nos colocamos naquela posição de ser chapa única, então que não há nada a fazer. Pelo contrário, é fundamental o apoio da comunidade, respaldar a direção do centro. Ela faz muitos enfrentamentos, faz enfrentamentos dentro do próprio centro, faz enfrentamentos em outras instâncias da universidade e cada vez mais é importante que a sua comunidade apoie e respalde esse processo. Então, nós entendemos que o fato de ser chapa única não é motivo para não participar do processo, tanto que fizemos esse esforço, que eu me referi agora há pouco, esperando que a comunidade venha, de fato, no dia 25 de março, pelo SIG Eleição, participar do processo. É muito fácil votar, vota nos laboratórios situados no setor 1, setor 5, ou em casa mesmo, de modo que a participação ela pode se dar de forma efetiva no dia 25 de março. E nós esperamos contar com o apoio e a confiança da nossa comunidade para fazer um trabalho, né, para os próximos 4 anos do CCSA, que respeite todos esses valores que a professora Lucio colocou e que sempre tem movido a nossa ação. Defesa da universidade pública, de um ensino de qualidade e em sintonia com as necessidades da sociedade. Acho que esse é o nosso apelo final de participação. E quero agradecer à assessoria de comunicação aqui do CCSA, né, na sua figura e na figura do Renato, que propiciaram esse momento para os nossos internautas e comunidade de modo geral. Ok, obrigado pela participação, professoras. E só lembrando, a eleição acontece na quarta-feira, 25 de março, através do site www.eleição.frn.br, no horário das 8 da manhã até as 9 da noite. E você acompanha todos os detalhes da eleição no www.ccsa.frn.br ou no nosso facebook.com/ccsa.frn. Até a próxima!